Então vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus, mas bem forte, que Ele merece o seu louvor. Glória a Deus. Cadê o povo animado aí? Cadê o povo de Deus alegre? Opa, amém, glória a Deus. Deus é contigo. Daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais, vamos buscar um pouco mais, mas agora é hora de receber o recado da palavra, amém? Sentem-se, por favor. Que bom que você veio a essa tarde especial. Nós estamos numa caminhada de fé muito bonita, muito especial, e nós estamos numa preparação, pessoal. Hoje é dia 19, né? Nós que estamos aqui agora nesse culto. E no próximo dia 28, daqui a 9 dias, estaremos recebendo o missionário R.R. Soares. Diga graças a Deus. Nós vamos para a palavra de hoje. Carta de Tiago. Vamos lá, finalzinho da Bíblia. No capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo de número 12. Aqui nós vamos principiar a nossa mensagem. Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Olha que instrução de Deus para nós. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 12. Nós estamos tratando aqui hoje com a igreja sobre fidelidade à direção que Deus dá. Nós precisamos ser fiéis à visão que Deus tem para nós. Amém, pessoal? Não adianta eu dizer, Deus tem um sonho para mim. Nós estamos orando por realização de sonhos, né? Não adianta eu dizer, Deus tem um sonho para mim, eu tenho consciência disso. Mas aí Deus começa a dar algumas direções. A direção é essa. Você vai seguir por esse caminho. Aí eu penso o seguinte, não, mas pensando bem, eu posso ir por aqui também. Aí eu começo a fazer as coisas de uma forma assim, do jeito que eu acho correto. Pela minha natureza eu acredito que vai dar certo. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Ele já disse como é que funciona. E eu tenho que ser fiel a essa direção. O apóstolo Tiago, ele vai ser inspirado pelo Espírito Santo a tratar desse assunto. Ele diz o seguinte, olha: bem-aventurado, feliz, o varão, no caso homem ou mulher, generalizando, que sofre a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ele deixa muito claro para nós aqui nessa passagem. Depois ele vai falar sobre as tentações. Nunca diga quando você está sendo tentado que é Deus que está te tentando. Muito pelo contrário, Deus não tenta ninguém. Mas muita coisa que surge para nós na caminhada são algumas provas, e vão demonstrar se nós somos fiéis àquilo que Deus falou ou não. As provas que vão surgindo, elas são inevitáveis. As tentações, quando elas vêm, as lutas, quando elas surgem, elas são inevitáveis. Certa vez o Senhor nos ensinou, olha, é inevitável que não venham as lutas aí. No mundo vocês vão ter o quê? Aflições. Vão surgir. Agora, o que nós faremos diante dessa luta é que vai definir o nosso destino. Porque tem gente que ela é provada em alguma situação e ela é aprovada. E tem gente que passa por algumas situações e ela é o quê? É reprovada. Aí é que mora o perigo. Ele deixa muito claro, bem-aventurado, é feliz a pessoa que sofre a tentação, porque nós vamos ser tentados. Agora, quando isso acontecer, quando essas lutas vierem, essas provações surgirem, nós vamos fazer o quê? Vamos ser aprovados. Nós não vamos deixar isso abalar a nossa fé. Nós não vamos deixar essas coisas nos destruírem, impedirem o sonho de Deus que está ali adiante de nós de se concretizar, que está adiante dos nossos olhos de se confirmarem. Aí eu queria deixar aqui marcado com você. Nós vamos voltar aqui no finalzinho e vamos para o livro de Josué, capítulo 3, vamos lá. Tem muita coisa para estudar hoje. Fique bem ligado aí, porque nós vamos abrir a Bíblia bastante, né? Josué, capítulo 3. O Josué, ele passou por algumas situações. Só para recapitular com você, o Josué, ele é o sucessor de Moisés. Nós vamos tratar de Moisés também, posteriormente. Mas vamos começar por Josué. Ele recebe uma ordem de Deus de guiar o povo em direção à terra prometida. Aquela missão era extremamente difícil. Aquela era uma prova muito grande para ele, porque ele era um homem de guerra, né? E o povo estava baseado na vida de Moisés. E Moisés, ele era um homem espiritual.
haveria uma mudança drástica para o povo, e ele era o responsável por conduzir o povo à terra prometida. Deus logo no início, quando chama ele, diz: olha, meu servo Moisés morreu, agora a responsabilidade é sua. Você vai ter que meditar na palavra de dia e de noite, para não se desviar dela. Você vai ter que guardar todos os mandamentos, os preceitos, as leis, porque assim como eu fui com Moisés, você com você. Aonde você colocar a planta dos pés, ali vai ser tua possessão. Quer dizer, vocês vão tomar aquele território. Eu sou com vocês. Deus dá uma palavra de ordem para ele. Deus manda ele para aquela missão. E durante aquela missão ele ia ser provado em muitas coisas. Como nós que aqui estamos. Todas as fases da nossa vida nós somos provados. Você vai lembrar muito bem da fase quando você era adolescente, né? Pregava ontem para os adolescentes, para os pré-adolescentes. Falava de alguns assuntos com ele, com relação à fidelidade. Para ter comunhão com Deus, tem que ser fiel. Tem algumas coisas que você não vai ter que entrar. O rapazinho do mundo, a mocinha do mundo, que os pais não ensinam, eles vivem dissolutamente. Agora o que serve a Deus, faz o quê? Vai pelos preceitos da palavra. Não pode agir de qualquer jeito. Não pode deixar determinadas coisinhas entrarem. Aí no caso do Josué, ele recebe aquela responsabilidade e agora ele vai ser provado. Ele vai começar a ser tentado em algumas situações. E ele tinha que estar bem ligado com Deus. Por isso Deus falou para ele: medita nas palavras dessa lei de dia e de noite, para que seja conduzido prudentemente. Você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Então fica firme, Josué. Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Ele recebe as direções e aqui ele começa a se levantar. Essa aqui é a primeira atitude dele, de se levantar para fazer o que Deus começou a mandar ele fazer. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. Versículo 2. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. Versículo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes e levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e faça o quê? Basta para nós, por enquanto, só um minutinho. O Josué, ele recebe essa responsabilidade. Você vai guiar o povo. Como eu fui com Moisés, você com você. A partir de agora ele pega e começa a colocar a mão no arado para fazer o que Deus estava mandando ser feito. Ele imediatamente, ali numa madrugada, ele levanta bem cedo com os homens e falam: vamos nos preparar, porque daqui a 3 dias os sacerdotes, os levitas, eles vão passar pelo meio do arraial. Eles vão estar com a arca, que é uma representação da presença de Deus, e eles vão passar diante de nós. Depois que eles passarem, que eles já tiverem uma certa distância, que eles já tiverem à frente da gente, nós iremos segui-los. Nós não vamos agora, porque nós precisamos nos preparar. Aqueles 3 dias que ele mandou os homens esperarem, era o tempo de preparação. Era o tempo onde eles estavam esperando os responsáveis por aquela função de levar a arca, que era a representação de levar a presença de Deus, irem à frente. Isso aqui eu já comentei algumas vezes, mas nunca é demais a gente comentar. Nós temos um sonho, algo a realizar, algo a cumprir, mas nós nunca podemos passar na frente de Deus, pessoal. Nunca podemos colocar-nos à frente de Deus. Primeiro, ele precisa ir adiante de nós. O Josué sabia que ele teria desafios e que ele iria vencer. Deus já tinha deixado isso muito claro para ele. Só que ele precisava esperar que Deus fosse adiante. Não adiantava ele ser bravo e dizer aos homens: vamos fazer a diferença, vamos arrebentar. Não, deixa Deus ir à frente. Ele não poderia dar um passo sem que Deus estivesse adiante. Ele disse: quando vocês perceberem que a arca, que é a representação da presença de Deus, estiver à frente, vocês vão sair do vosso lugar e vão seguir. Enquanto isso, não saia. Enquanto isso, faça o quê? Esperem. Eu sei que tem muita coisa de Deus para acontecer na minha vida, mas eu não posso ir adiante dele. Eu tenho que esperar ele me dar sinais, ele dar direções. Eu tenho que esperar ele usar autoridades para me dar algumas ordenanças, para depois seguir. Sem isso eu não posso dar
Um passo. E quantas pessoas sofrem por causa disso? Nós temos muitos jovens aqui, e tem muitos aqui já foram bem jovens, e na época da juventude tinham muitos desejos, tinham muitas coisas que pensavam em fazer, mas a ordem da autoridade era o quê? Era ainda não. E tinha que fazer o quê? Esperar. Não adiantava querer dar algum passo, porque quando deram passos, erraram. E quando erraram, os pais disseram o quê? Eu não te disse? Né? Eu não te avisei? Da mesma forma, Deus trabalha conosco. Deixa Ele ir adiante. Tem sonho para se cumprir, mas não vai se cumprir do nosso jeito, não vai se cumprir da maneira que eu acredito que vai acontecer. Porque às vezes nós sonhamos uma coisa, vai ser desse jeito, e não é. Eu me lembro muito bem de Naamã. Naamã sonhava: eu vou chegar lá diante do Eliseu, o homem de Deus, ele vai impor a mão na minha cabeça, vai fazer a oração, vai mandar a lepra embora e eu vou ficar curado, limpo. Ele vai passar a mão no meu corpo, ó, e eu vou ficar limpo. Quando ele chega lá, ele só recebe uma ordem. Qual foi a ordem? O homem de Deus mandou você ir no Jordão e tomar banho 7 vezes. Ele fica como? Revoltado, chateado. Pensei que fosse diferente, pensei que ele me ia atender, me receber, porque eu sou uma autoridade. Não. Na caminhada nós vamos passar por algumas provas, para provar nossa fidelidade. Vamos, isso é normal. Aí o Josué vai passar por uma situação, versículo seguinte, 4. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, era quase 1 quilômetro de distância. E não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Que detalhe interessante. Ele começa a receber a direção de Deus, ele transmite isso para o povo. Ele diz: pessoal, a arca da presença de Deus está na frente, sem ela nós não vamos, deixa ele ir adiante. Mais ou menos assim, 2000 côvados, entre 800 metros a 1 quilômetro de distância. Ele vai estar lá, a presença de Deus, a arca, nós vamos estar aqui. Nós vamos ficar observando o caminho que ele está percorrendo, vamos seguir o mesmo. Fique ligado. Nunca se aproxime mais do que possa. Fique na direção certa. Aí ele deixa um detalhe interessante: nós vamos passar por lugares que nós nunca passamos antes. Geralmente lugares que você já passou, você já conhece, é ou não é? Você já tem noção muito clara que dá para passar. Você tem noção muito clara do que tem ali naquele lugar. Você sabe muito bem, você tem noção. Imagina que você faz uma viagem daqui para Teresina, por exemplo. Você sai daqui para Teresina, você já conhece o percurso, é ou não é? Se você foi recente, você sabe onde é que tem um para-e-siga, você sabe onde é que está construindo alguma coisa, você tem noção onde é que tem alguns perigos, quais são as curvas perigosas, onde é que não tem sinalização. Você tem uma noção muito clara disso. Você já sabe, você já vai com cuidado. E caminhos que você nunca andou. Aí você fica como? Eu nunca andei para essa região. Eu não sei quais são os perigos dessa estrada. Então eu não vou entrar de peito aberto. Amém, gente? Tem gente que às vezes toma decisões erradas, pessoal. Alguém se aproxima com a ideia, alguém se aproxima dando para ela uma solução, e ela começa a aceitar, começa a conversar, mas ela nunca passou por aquilo antes. Vamos pedir uma direção para Deus, vamos conversar com as autoridades espirituais, eles têm sempre uma palavra para nos dar. Mas a pessoa entra de peito aberto, ela nunca andou por aquele caminho e ela está sem direção. Tenha muito cuidado, não entre assim de qualquer jeito. Tem gente com problemas sérios por conta disso. Entrou em situações que não era para entrar, não sabia como funcionava aquilo, foi pela cabeça de alguém, sem a direção da presença, né, que está ali adiante, e teve problema, e talvez até hoje paga por isso, por um erro que mexeu com a trajetória da pessoa. Eu me lembro muito bem do profeta novo e profeta velho. Você vai recordar essa passagem da Bíblia, em que o profeta novo tinha um caminho para percorrer, e a ordem de Deus foi: você vai por esse caminho, não fala com ninguém, você vai dar o recado lá do outro lado, e depois você volta para o outro caminho, sem ter contato com ninguém, não entra na casa de ninguém para comer pão, para participar de nada.
vai, muda e volta calado. Vai calado e volta mudo, né? Não tenha contato com ninguém na trajetória. Só dá o recado para quem eu te mandei. Ele vai, metade do caminho, chega lá, dá o recado, e agora ele vai voltar. Aí no meio do caminho, um profeta velho encontra ele e começa a perturbar ele. Rapaz, entra aqui na minha casa, come um pão comigo. Ele disse, olha, eu recebi uma ordem de Deus, que era só para dar um recado e voltar. Não posso parar para comer com ninguém. Ih, rapaz, eu já fui profeta igual a você. Hoje eu sou mais experiente, já não estou mais em exercício. Eu sei. Deus está mandando dizer, tu pode entrar aqui e comer pão. Mas Deus não tinha falado para ele que não era para comer pão? Deus não é Deus de confusão. Deus falou uma vez, aquilo que ele falou não muda. Glória a Deus, pessoal. Não muda. Ele falou algo, ele não vai mudar. Se ele falou que era para ir e voltar sem ter contato com ninguém, não entrar na casa de ninguém, era para não entrar. Ele decidiu errar. Aí o profeta velho, entra aqui, come o pão, descansa um pouquinho. Ele vai e faz isso. Ele come, aparentemente não acontece nada. Na hora que ele sai, que ele pega a estrada novamente para voltar, caminho que ele não conhecia, aí vem um leão e a Bíblia diz que esse leão fez o quê? O devorou. Pastor, e o Davi não derrubou o leão? Por que ele não derrubou o leão também? Aí é outra história. Davi era Davi. Glória a Deus. Ele estava fora da direção. Quando o leão veio lá pegar as ovelhinhas do pai do Davi, do Jessé, o Davi estava tão ligado com Deus e ele não aceitava perder nada daquilo que Deus colocou na mão dele, que ele ia lá e defendia. Deus dava para ele uma força. Ali já era uma preparação. Ele seria o rei de Israel lá na frente. E ele deu isso como testemunho para o Saul. E o Saul não queria ir para a guerra, né? Queria premiar alguém, e o Davi disse, eu vou. Ninguém acreditava nele. Ele disse, meu senhor, olha, o senhor não sabe, mas eu matei o urso e matei o leão. Ele tinha um testemunho. Mas isso ali era dele. Experiência com Deus que ele teve. Ele tinha comunhão com Deus. No caso do profeta novo aqui, ele deixou a comunhão quando ele desobedeceu. É muito fácil nós sairmos do caminho. É difícil entrar nele. Concorda sim ou não? É difícil entrar no caminho para fazer tudo certinho. Agora para sair, basta isso. E ele sai do caminho. Triste fim para aquele jovem candidato a profeta. Eu falo candidato porque ele não chegou a concluir. Ele não chegou a concluir. Aquela missão que ele recebeu era uma prova para ele mostrar fidelidade ao que Deus estava dizendo para ele na caminhada. Era uma prova. Era para ele mostrar, vou tirar 10 nessa prova. Glória a Deus, gente. Mas o que ele tirou? Nota 0. E às vezes nós tiramos nota 0 também, gente. Infelizmente. O Josué entendeu muito bem o que tinha que fazer. A presença está lá na frente, nós vamos ficar aqui atrás, nós vamos andar por lugares que nunca andamos. Então faz o quê? Espera a presença de Deus ir para lá ou para cá e vamos seguir junto com eles. Na mesma direção. Está andando para cá, em menos de 1 quilômetro a gente consegue se enxergar. Era deserto, né? Os caminhos não eram lugares fechados, eram desertos. Então dava de enxergar por onde ele está. Entrou para lá, então é para lá que nós vamos. Não se aproxima demais, porque não podia se aproximar da presença da arca, né? Se ela era um ofício só do sacerdote, do levita, eles não podiam chegar perto. E eles tinham que ter essa direção para que eles não tropeçassem na caminhada. Aí vem o versículo 5, onde eu queria enfatizar um pouco mais esse assunto. Versículo 5, ele disse, olha, disse Josué também ao povo. Qual foi a ordem que ele deu para o povo? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Nós já ouvimos falar isso muitas vezes. Esse versículo, às vezes, é até versículo de cabeceira, né? Olha, santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilhas no nosso meio. Mas isso está dentro de um contexto. E justamente nesse contexto da obediência. Que aonde eles colocassem a planta dos pés, a terra seria deles. Mas nunca de qualquer jeito. Sempre depois da presença. A presença está na frente, nós estamos aqui. Ele fala, vocês vão pisar na terra. Mas não é simplesmente chegar lá e pisar na terra e possuir ela por herança. A questão é mais profunda do que isso. Além de pisar na terra, nós temos que nos santificar. O que é santificar? É nos separar para Deus. Nós vamos ser provados por algumas coisas.
Vão haver algumas situações que vão vir para nos atrapalhar. E nós precisamos estar santificados. Se nós não fizermos isso, nós vamos conquistar algumas coisas, mas pode ser que em outras nós venhamos a nos embaraçar. Isso é fato, pessoal. Tem gente que ela é uma bênção, ela começou muito bem a caminhada, mas depois de um tempo está envolvido com coisa, está envolvido com outra, está enrolado em algumas situações na vida. Ela vai se perdendo com o tempo, vai às vezes se desmotivando, porque ela vai se envolvendo com muita coisa e ela vai sendo reprovada, vai se distanciando. Porque é isso que o pecado faz. Ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Começamos a errar, começamos a falhar, daqui a pouco estamos afastados. O diabo coloca uma condenação, sentimento de culpa, daqui a pouco a pessoa está distante de tudo e de todos. Por isso que ele disse, nós vamos chegar na terra, vamos entrar, mas não é só isso não, precisamos santificar. Se separar para Deus de verdade. Porque lá na frente eles tiveram algumas provocações, infelizmente o Josué não teve discernimento. A gente não vai ler não, isso aqui fica por outra ocasião. Mas no capítulo 7 desse mesmo Josué, eles já tinham vencido Jericó, eles já tinham passado o Rio Jordão, já tinham tido algumas vitórias, algumas experiências com Deus. Aí no capítulo 7 eles têm uma cidadezinha chamada Ai, para entrar, para ganhar aquele território. Aí ele recebe uma notícia de alguém de fora, dizendo o seguinte, olha meu senhor, um dos capitães, nós não precisamos desgastar muito. O inimigo lá, eles têm 2 ou 3 mil adversários, a cidade é pequena. Vamos colocar 2 ou 3 mil homens, nós resolvemos o problema e acabou. Ele não consulta Deus, o mesmo Josué que tinha falado para o povo esperar a presença de Deus ir à frente, que ele ia andar por caminho que ele não conhecia, mandou o povo santificar, mas agora, quando ele recebe, quando ele está diante dessa situação, ele viu uma facilidade, entre aspas, ele disse, já que a cidade é pequena, manda só 2 ou 3. A Bíblia diz que volta de lá com 36 homens mortos. Aí ele rasga as vestes, meu Deus, por que o Senhor deixou? E Deus disse, tem pecado no meio de vós, Josué, tem anátema, vocês fizeram coisa que não era para ter feito. O cidadão se envolveu lá, pegou capa babilônica, pegou ciclo de ouro, de prata, bezerros, e assim assado, e você não viu. Vocês foram para uma batalha despreparados. Você mandou santificar, mas não santificaram. E você também não discerniu. Aí depois que ele se conserta com Deus, pede misericórdia, destrói o Acã, que foi responsável por isso. Aí lá na frente ele tem outra situação, no capítulo 9, desse mesmo Josué. Um povo lá que era inimigo do povo de Deus, que era vizinho, era um território que eles iriam entrar nesse território para dominar, para colocar a planta dos pés e possuir. Chegaram para ele e disseram, nós viemos de uma terra distante. Enganaram Josué, né? Eles vieram mentindo que eles vinham de uma terra distante, que eles estavam ali, que eles precisavam de um acordo com ele. Aí ele vai lá e faz um acordo, sem consultar Deus. Depois ele descobre que aquele povo não era distante coisa nenhuma. Eles eram os vizinhos deles, que eles iam tomar, o Josué ia tomar aquela terra. Mas agora, como ele fez aliança, ele não podia tomar mais aquela terra. Você está entendendo, sim ou não? Então Josué, infelizmente, falhou mais uma vez. Vieram as provas e o Josué foi sendo reprovado. Por isso que lá no final da vida dele, Deus falou, Josué, você chegou à idade velha, de 110 anos. Você conquistou muita coisa, Josué. Mas também ficou muita terra para conquistar, hein? Ficou faltando muita coisa. Porque durante o tempo ele se embaraçou. Isso aqui é um recado para nós. Tem muita coisa para acontecer, mas pode ser que nós nos embaraçamos e percamos a oportunidade de fazer tudo que Deus providenciou para nós. Nós temos que começar hoje. Glória a Deus. Quem é mais experiente, que já se converteu já numa fase bem experiente, porque antes não teve conhecimento, tem que aproveitar esses últimos anos para se dedicar mais a Deus. O que eu não tive entendimento para oferecer a Deus na minha juventude, eu quero fazer agora. Amém, Jesus? Quero fazer agora. Já vi casos de pessoas que chegou e falou isso aqui, pastor, minha vida toda eu dei para o inimigo.
Agora que eu me converti, eu quero dar para Jesus. E ainda vai se cumprir a palavra na minha vida. A glória da última casa, isso é maior do que a da primeira. Tudo que eu fiz segundo a carne não vai se comparar que eu vou fazer daqui em diante, até o dia que o Senhor me resgatar. Glória a Deus, gente. Mas tem que ser uma entrega mesmo. Tem que ser uma entrega mesmo. Eu dei muito tempo da minha vida para o erro. Agora eu vou dar muito tempo da minha vida para Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Onde o pecado abundou, agora a graça vai superabundar. Vai ser maior, vai ser mais forte, mais sobreexcelente. Muito mais. Então Josué, infelizmente, falhou. Eu quero entrar com vocês, rapidinho, Êxodo 32. O pastor comentou um pouquinho disso na vigília. Êxodo 32. Falando de Moisés, né? Que foi o professor de Josué. Êxodo 32. Segundo livro da Bíblia. Mais fácil, né? Capítulo 32. Êxodo 32. Nessa ocasião, o povo de Israel, eles estavam infelizmente numa idolatria. Você vai recordar que o Moisés, ele passou 40 dias e 40 noites aonde? No monte. Moisés estava no monte fazendo o quê? Buscando direção. Deus vai dar uma direção e nós vamos ser fiel à direção que Ele dá para nós sairmos desse deserto. Ele estava buscando de Deus direções. E durante esse tempo ele foi se consagrar. Infelizmente as pessoas não aguentaram esperar. E infelizmente nós vemos nesse tempo hoje que as pessoas são imediatistas, né? Elas querem as coisas para ontem. Elas não construíram nada ainda, mas elas querem que aconteça para ontem. Já era para ter acontecido. E Deus olha, mas com que estrutura? Tem gente, pastor, eu queria casar, mas com que estrutura? Eu queria ser dono do meu próprio negócio, mas com que estrutura? Né? O pessoal às vezes não tem estrutura para lidar consigo mesmo, com o pouco que ela tem. Como que ela vai administrar uma coisa se ela não sabe administrar nenhum dela? Não, eu quero ser um administrador grande, mas se nem a minha eu não sei administrar. Não, eu quero construir família, mas se nem as minhas coisinhas básicas do dia a dia eu tenho cuidado. Como Deus vai me dar uma família para as crianças morrerem sujinhas? Marido passar fome, ou para a esposa não ter nada, porque ela sai da casa do pai dela e ela vai casar, ela pensa o quê? Vou casar, sair da casa dos meus pais, vou ter um marido para me sustentar. Mas como? Um menino que não trabalha, que não tem estrutura, que não tem autoridade para nada, que não se prontifica para isso, então não vai dar. Isso é fato. A conta não fecha, não bate. Aí o Moisés está lá orando, se consagrando, pedindo direção para Deus, 40 dias, 40 noites. O povo lá embaixo está lá. Cadê esse Moisés que não vem para nós? Ele sumiu, nos abandonou nesse deserto. Ah, Moisés infeliz, né? Reclamando do pastor deles. Aí está lá o Arão, que era o irmão de Moisés, era até o irmão mais velho, mas era auxiliar dele. E o povo começa a ir para cima do Arão. E aí, Arão, toma uma decisão, tal. Ah, o Arão, o que vocês têm aí nas orelhas, nos braços? Ah, tem uns pendentes de ouro aqui. Pega tudo e joga nesse latão aí de fogo. Derreteram tudo lá e fizeram um bezerro de ouro. E aí o Arão cai na bobeira de dizer: esse foi o Deus que tirou vocês da terra do Egito lá. Tirou vocês do Egito. E começa a mostrar, foi ele que tirou vocês. Aí o povo começa a adorar o bezerro de ouro. Deus lá do céu olha aquilo e Deus fica como? Revoltado, irado. Eu tenho um cuidado com esse povo. Aqui no deserto não falta nada para eles. Eu tirei eles da escravidão. Ser escravo é ruim? Claro que é ruim, é maldição. Ah, eu estou no deserto. Ah, mas eu sou livre, mas estou no deserto. Mas o deserto é passageiro. Amém, pessoal? Diga para si mesmo, o deserto é passageiro. Vai passar. Vai passar. Aí estou no meio do deserto. Mas de dia, Deus vinha com a coluna de nuvem. Uma nuvem, né? E o protegia do sol escaldante do deserto. À noite eles estavam lá naquele frio. E Deus fazia o quê? Coluna de fogo. Hoje se você vê uma coluna de fogo em cima, corre, né?
Porque vai pegar fogo em algum lugar, vai esquentar em algum lugar, vai dar ruim. Lá no deserto não, Deus vinha com a coluna de fogo e fazia o que? Aquecia eles. Eles não precisavam nem acender fogueira. A sandália dos pés, a Bíblia diz que não envelheciam. Eles passaram anos ali, andando no deserto, e o sapato era o mesmo. Não perdia a cor, não se desgastava. Isso tudo era o quê? Era Deus cuidando deles. Da água, da rocha, Deus fazia sair água para eles, no meio do deserto. Os animais, Deus ordenava lá, leva o alimento para eles, leva pão. Teve um dia que eles reclamaram, não tem uma carne, é só pão, reclamando. Aí Deus manda os corvos trazer carne. Comeram carne que saiu pelo nariz. Povo difícil de lidar, difícil. Aí está lá o Moisés se consagrando, a presença de Deus à frente, ele ali buscando direção, fidelidade. Deus vai dar uma direção para a gente vencer esse deserto. E está lá o povo fazendo tudo errado, e o Arão também. Aí Deus fala com Moisés: desce lá porque teu povo está no problema. Aí vem o versículo 9, vamos ler? Versículo 9. Depois que ele desce lá, ele diz assim, disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo o quê? Obstinado. Agora pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles, e faça o quê? E os consuma, e eu farei de ti uma grande... Olha o que Deus está fazendo. Deus estava pedindo para o Moisés, que era o líder do povo, uma autorização para fulminá-los, para destruí-los. Isso aqui é sério, gente. Olha o princípio de autoridade que está sobre a nossa vida. Eu sei que muita gente despreza isso, não leva em consideração. Ela acha que é só o homem, e pronto. Não é. Muito cuidado com isso. Porque Moisés era homem igual eu, igual o pastor que é o seu líder. Homem igual. Tinha sujeito às mesmas paixões, tinha os mesmos sentimentos, tinha as mesmas necessidades que as nossas hoje. Claro que em tempos diferentes. Mas Deus disse: olha, me dá autorização, Moisés, para me destruir o povo. É um povo obstinado. Eu vou te dar um povo diferente, uma nova nação para você liderar. Olha Deus pedindo autorização para o homem. Por isso a importância de nós, que somos autoridades em alguma coisa, estar abençoando quem está debaixo da nossa autoridade. Tem muita coisa que não vai acontecer porque você está intercedendo. Eu acredito plenamente. Tem muita gente da nossa família que já passou por acidente, já passou por cirurgias, já passou por um monte de processos, e ainda está vivo, e ainda está murmurando, né? Era para estar levantando a mão para o céu agradecendo. Está vivo porque tem alguém intercedendo. Se não tivesse, bye bye. Já teria ido. Deus está pedindo para o Moisés: me dê autorização para me destruir esse povo. Mas Deus não é Deus, Ele não pode fazer? Pode. Mas Ele tinha entregado aquele povo nas mãos de quem? De Moisés. É isso que muita gente não entende. Você está debaixo de uma autoridade. Está debaixo do ministério que tem por liderança o missionário R.R. Soares, tem o pastor Jaime, tem um pastor local aqui que é o pastor Jamil. Glória a Deus. Você vai fazer algumas coisas, vai tomar algumas decisões mais sérias, pede uma palavra. Às vezes no culto aqui mesmo a palavra vai ser dada, amém. Mas vai ter momentos que você vai pedir um particular. Precisa de uma orientação do Senhor. O Senhor me libere para tomar posse dessa bênção. Tem gente, tá aí o porquê que muita coisa fica para trás. E não existe princípio de autoridade na sua vida. Não existe. O que acontecer é responsabilidade sua. Você está decidindo por conta própria. Você não está pedindo autorização. E o princípio de autoridade é algo muito sério, que as pessoas rejeitam, e um dia elas vão sentir falta disso. Lá na eternidade Deus vai mostrar. Deus já tem mostrado aqui, né? Para ser mais claro, já tem mostrado aqui. Mas tem muita gente que vai perceber o quanto elas erraram, porque elas rejeitaram o princípio da autoridade. Isso é demonstração de fidelidade a Deus. Um filho não pode sair e fazer o que quer sem comunicar aos pais. Verdade ou não? Espiritualmente é a mesma coisa.
Veja que tem gente que faz e acontece, e sai, e resolve, e faz, e nunca comunicou nada. Nem me abençoe, faça uma oração por mim que eu vou fazer tal coisa. Nunca. Ser responsável por tudo aquilo que vai acontecer na sua vida. Você não tem uma cobertura espiritual sobre ti. Não reclame depois. Isso é sério. No versículo 11 ele fala, versículo 11: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo? Ele joga para Deus, né? Contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e forte mão. Versículo 12: porque onde falar os egípcios dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los na face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrependa-te deste mal contra o teu. Olha o homem querendo ensinar a Deus, né? Mas já que Deus pediu para ele, falou: não, Senhor, esse é o teu povo. Os egípcios, os outros inimigos vão olhar e vão dizer: tirou eles do Egito para levar eles para o deserto, para morrer no deserto. Vão dizer que Deus é esse, né? Você vê o Moisés falando com Deus com zelo. Ele não falou querendo ensinar a Deus. Eu acredito muito que aquilo ali era Deus provando o coração de Moisés também. Porque Deus falou: Moisés, eu vou destruir esse povo, vou te dar um novo povo. Era isso que Moisés queria, por vaidade? Já que esse povo não presta, Deus vai me dar um novo povo. Não. Enquanto ele estava ali, ele queria que Deus ajudasse o povo a se consertar. As pessoas hoje acham que o ser humano é descartável, né? Já que ele não presta, eu vou jogar ele fora, eu vou pegar outro. É o que muita gente pensa. É a ideia que muita gente tem na cabeça. Muita gente crente. Estou falando de ímpio, estou falando de gente crente. Tem muita gente que é crente, mas tem essa ideia. Não, se não me respeitar, se não me quiser, se não falar comigo, o problema é dele. Ele vai pela vida dele lá e eu fico com outro. Eu fico com outra. Como se fosse assim, descartável, né? E não é. Não é descartável. Ali Deus provou o coração do Moisés e viu que Moisés era fiel. Porque o Moisés lutou por esse povo. Lutou. E foi justamente o povo que, no momento em que ele se irou, que foi muito difícil, mas ele teve um momento que ele se irou, Deus falou: você vai olhar a terra, Moisés, mas você não entra nela. Olha a responsabilidade do líder. Com o tempo, ele foi se desgastando e teve um dia que Deus falou com ele: fala a rocha, para a rocha da água. Aí ele já estava revoltado, né? Chamou o povo de rebelde naquele dia, pegou o cajado dele e deu 2 cajadadas na rocha. Pode dessa rocha dar água para vocês, seus rebeldes? Porque isso já tinha acontecido outras vezes. Mas outras vezes Deus mandou: toca na rocha. Dessa vez Deus mandou só falar, não tocar. Ele fez diferente. Ali Deus reprovou Moisés. Por causa da atitude daquele povo, e por ele ter errado com o povo também, ele não entra na terra. Você sabe o que é passar 40 anos lutando por um povo, lutando por uma causa, e no final não desfrutar daquilo? Pois é, o Moisés viveu isso, né? É a mesma coisa de muita gente passar a vida toda servindo, orando, buscando a Deus, na casa de Deus, mas no último dia, por uma atitude, perder a salvação. Por isso nós temos que ter a nossa consciência bem ligada a Deus. Porque hoje nós estamos bem, mas amanhã eu não sei. Amanhã surge uma coisa ou outra, você se desanima, aí mete o pé em tudo, aquilo que foi construído fica de fora, e você perde a salvação. No caso dele, ele perdeu a entrada na terra prometida. Muitos dos que murmuravam também. A Bíblia fala só que os de 20 anos para baixo foram que entraram na terra prometida, salve Josué e Calebe, que foram os 2 que foram fiéis à visão até o final. Só. O resto, ninguém, nem Moisés. Pastor, o que é isso? Coisa séria. Para a gente ir para a parte final, eu quero dar um exemplo para você de José, né? Gênesis 39. Você já ouviu muito falar sobre isso?
Mas nós vamos falar mais um minutinho. Gênesis 39. Falando de sonho. Passamos um pouco pela história de José. E hoje quero mais um pouquinho tratar da história de José. Coisa rápida. 39 é o capítulo. Versículo é o versículo que nós vamos ler, o 7. São só 3 versículos. Versículo 7. Gênesis 39, 7. Ele provou ser fiel também. O que diz? E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse. O que ela disse? José estava no caminho certinho, fazendo tudo bonitinho, estava crescendo, vinha numa crescente, e agora ele vai passar por uma prova. Porém, ele fez o quê? Recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Aí ele fala no 9: ninguém é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Olha a consciência que ele tinha. Porquanto és sua mulher, como pois faria eu este tamanho mal, e pecaria contra quem? Olha a consciência dele. Eu não peco contra Deus. Com certeza, quando aquela situação veio, ele deve ter gelado, porque não era comum, né? O cara jovem, flor da idade, mulher dá em cima dele, e ele nunca tinha visto isso, né? Nunca tinha tido contato com mulher. Até então era um menino ainda solteiro. E aí quando vem essa prova, ele tem que fazer o quê? Tem que fugir daquilo. Ele nega. O tempo vai passando, ela vai tentando, até que um dia o negócio esquentou mais, que ela ficou até com a túnica dele, né? Foi aquilo que o incriminou, mesmo sem ele ter tocado. Ele era inocente diante de Deus, consciência limpa, não fiz. Mas ela tinha uma prova contra ele, naquela época, né? Se ela estava lá, o Potifar não ia deixar de acreditar na mulher para acreditar no estrangeiro. E ele é preso por aquela situação. Mas o que vem ao caso é, ele foi provado e foi aprovado. Voltamos lá em Tiago 1,12 para a gente finalizar. Tiago 1,12. O que ele disse? Bem-aventurado, feliz o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida. Você vê o Josué chegar no final da vida tendo uma aprovação de Deus. Conquistou muita terra, mas tem um porém também. Teve muita coisa que ficou para trás. No caso do Moisés, um líder exemplar, que ensinou o povo, que defendeu o povo, mas que no último instante cometeu uma falha e teve a reprovação de não entrar na terra. E vemos o caso de José, que passou durante todo aquele tempo as provações, as situações, mas diante de Deus ele estava limpo e foi aprovado, e viu a coroa ser confirmada na cabeça dele como governador naquela época, e trouxe benefício não só para o Egito, mas como para todos os povos que vinham se alimentar, e também para a família dele. Aí ele diz, receberá a coroa da vida, qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Por isso que ele disse, eu não pecarei contra Deus. Demonstração de amor. Glória a Deus. Eu amo a Deus, eu amo a palavra, e portanto eu vou me privar de algumas coisas. Vão ser provas, que às vezes vou ficar tentado por elas, porque a minha natureza, a minha concupiscência, que é o desejo humano, tem, mas eu vou me privar disso aí, porque eu sei que ali diante de mim tem uma coroa me esperando. Glória a Deus. Uma coroa de glória, uma eternidade, que eu não vou desperdiçar. Glória a Deus, gente. Vale a pena ficar firme. Vale a pena demonstrar fidelidade na prática. Diga graças a Deus por isso. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.